gente vai conversar com a economista e professora do INSPER, a Juliana Inhace, sobre a expectativa dos investidores em relação à Petrobras, a economia do Brasil. Juliana, bem-vinda à CNN, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês. Professora, números impressionantes já agora nesse começo de abertura de mercado, mais de 20% a queda nas ações da Petrobras, algo dentro do esperado? Infelizmente, de fato, são números muito expressivos. A gente esperava, sim, essa queda. Acho que o mercado estava esperando, sim, esperando, na verdade, pronto para uma reação, porque, de fato, a gente vê aí uma interferência do governo hoje, não só na Petrobras, né, mas toda a tendência, né, de que outras empresas também acabem sofrendo essa interferência, mudando um pouco a expectativa do que o mercado esperava, né, desse governo que, em tese, é um governo mais liberal, um governo que deixa o mercado, em tese, se ajustar, mas que agora, dentro de uma situação de uma pressão maior, começa a ceder aí e, sem dúvida, isso deixa os investidores bastante desconfortáveis com a situação que isso cria. A gente já esperava essa queda, acho que hoje é um dia, de fato, de bastante turbulência que a gente vai ver aí até o final do dia. Agora, Juliana, a gente fala em interferência política na Petrobras com a troca do presidente, né, que ainda precisa ser aprovada pelo Conselho. E o general Silva e Luna, ele, enfim, vai assumir o cargo se tudo der certo, mas o que ele pode mudar de fato? Ele pode ter uma interferência ou o Conselho pode barrar? Como que isso funciona na prática? Na prática, o Conselho pode sim barrar. O que provavelmente, acho que até o presidente Jair Bolsonaro espera hoje é que se pense numa outra regra ou numa outra forma de fazer repasses à Petrobras, né? Foi isso que ele deixou muito nítido, um descontentamento com a forma como os reajustes estavam acontecendo. Ele reclamou, inclusive, da questão de uma falta de transparência. Então, o presidente ele pode sim ajudar um pouco nessa condução, muito embora o Conselho tenha o seu papel muito importante ali para decidir, discutir qual seria de fato a melhor forma de repensar esses reajustes. A gente só não pode esquecer que quando houve a mudança de regra da última vez, a ideia foi que a gente espaçasse em alguns momentos mais esse reajuste para não ficar fazendo reajustes toda hora, porque isso dava uma impressão e uma sensação de uma pressão em preços muito alta. Então, se espaçou um pouco mais, né, esse momento de reajuste. A gente não vai conseguir se blindar, né? O novo presidente da Petrobras, né, se de fato for confirmado, ele não vai poder, infelizmente, se blindar ao fato de que a gente hoje tem uma taxa de câmbio mais alta, um custo do petróleo sem dúvida mais alto. O Brasil sofre bastante com o fato de ter que importar esse petróleo refinado, porque apesar de nós produzirmos, nós não conseguimos refinar da forma efetivamente necessária para consumo. Então a gente vai continuar sofrendo esse tanto de pressão. Não existe muita mágica, infelizmente. A gente não consegue, se o nosso caminho é uma economia fiscalmente responsável, que a gente não fique fazendo cortes, desonerando, né, extremamente os preços, fazendo cortes de fato na tributação. Se a gente quer seguir com uma economia mais responsável, a gente infelizmente vai ter que continuar encarando essa realidade e infelizmente não há mágica para isso. Por que a fala do presidente Jair Bolsonaro de que, garantindo ali, de que não vai haver interferência política na política de preços, não repercute tão bem no mercado quanto a iniciativa de intervir? Daniel, não repercute tanto, porque o primeiro passo já, acho que de ele tentar fazer uma troca dessa forma, já sinaliza, na verdade, que existe sim uma interferência. Tanto existe essa interferência que ele deixa muito claro nas palavras dele que ele também colocará interferência em outras empresas, né? Ele já falou da energia elétrica, que é outro ponto de grande discussão, porque os preços da energia elétrica nos últimos meses têm sido mais pressionados. Então, ele deixa muito nítida uma tentativa, de fato, de uma interferência. O mercado não se acalma porque o mercado sabe, no final das contas, que existe sim uma grande pressão para que os preços fiquem um pouco mais contidos, especialmente em alguns setores, e ele deixa muito nítido que, de fato, ele vai continuar pensando nessas interferências. E, além disso, o mercado também olha lá para frente e vê
que se ele fizer muitas interferências, se essas interferências continuarem acontecendo, e como a gente acabou de mencionar, não tem muita mágica, para o governo conseguir muitas vezes conter preços, por exemplo, aumentos de preços de combustíveis, ele vai ter que seguir caminhos que a gente já seguiu no passado, diminuir tributações, diminuir várias contribuições que incidem sobre preços, por exemplo, de combustíveis, que piora a situação fiscal lá para frente. E o mercado entende bem isso, o mercado percebe que existe um risco muito maior, é óbvio que esse risco político interfere bastante no processo de retomada, e o mercado começa a enxergar que caso essa situação se desenhe do jeito que hoje a gente começa a enxergar, a gente vai estender a nossa permanência dentro desse túnel longo que tem sido a recessão. O mercado está bem brifado nesse aspecto, por isso que ele não reage tanto à fala do presidente. Não é uma questão de total falta de credibilidade, mas é uma situação na qual o mercado entende que isso já aconteceu outras vezes e que isso pode se repetir, e a gente sabe bem qual é o desfecho dessa história. A gente conversou com a economista e professora do INSPER, Juliana Inhas. Muito obrigada e até uma próxima. Até, Marcela. Obrigada.